Olá a todos, meu nome é Miqueias, sou aluno do 10º semestre do curso de Direito. Hoje darei início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, tendo como orientadora a professora Andressa Bertão e o autor Miqueias Gomes Souza. Bom, a nossa temática é um tema de grande relevância, sobretudo em países com alta taxa de desigualdade social. E como prega a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades sociais e regionais. E nesse contexto, o acesso à justiça é um direito, exposto no artigo 5º, e a Defensoria Pública é um instrumento fundamental para se garantir esse direito. Nesse sentido, a Defensoria Pública assegura assistência jurídica gratuita, promovendo a inclusão jurídica, social ou bem-estar social. O nosso problema de pesquisa, ele se resume no seguinte questionamento: de que forma a Defensoria Pública contribui para a efetivação do acesso à justiça e quais são os principais obstáculos enfrentados pela instituição no cumprimento da sua missão? Missão esta exposta no artigo 134 da Constituição Federal de 1988. O objetivo geral do nosso trabalho foi analisar o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, considerando os desafios e estratégias adotados para superar os obstáculos identificados. E os nossos objetivos específicos, objetivos estes transformados em capítulos no nosso TCC, que será dissertado aqui oralmente, por quem vos fala, são os seguintes: objetivo específico, examinar a evolução histórica e o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública no Brasil, identificar e analisar os principais obstáculos enfrentados pela Defensoria Pública na efetivação do acesso à justiça, discutir as medidas práticas adotadas por outras jurisdições que podem ser aplicadas para o melhor funcionamento da Defensoria Pública no Brasil. A justificativa do nosso trabalho reside na necessidade de entender os mecanismos que garantem o acesso à justiça e como a Defensoria Pública pode ser aprimorada para cumprir a sua identidade, a sua missão constitucional. Bom, jurisdição, acesso à justiça surgiram de evolução histórica. No passado, o Estado ele não possuía a tutela jurisdicional, ou seja, quando alguém tinha um direito violado, eles resolviam entre si, inicialmente através da autotutela, através da força física, em detrimento da razão jurídica. Posteriormente, através da arbitragem, onde uma terceira pessoa imparcial era escolhida para resolver a lide. Com o passar do tempo e após a teoria da repartição dos poderes, teoria esta exposta no clássico livro de Montesquieu, o Barão de Montesquieu, livro intitulado O Espírito das Leis, já no século XVII, o Estado, a partir daí, passou a ter a tutela jurisdicional. A capacidade jurisdicional pertencia não mais às partes através da autotutela, através da arbitragem, não. O Estado, a partir daí, passou a ter a tutela jurisdicional e passou a jurisdicionar, que é a capacidade de dizer o direito. Juntamente com a monopolização, o Estado ele tornou-se responsável em proporcionar o acesso à justiça. De um lado, ele avocou para si a função da tutela jurisdicional e de outro, em matéria de direitos civis, o Estado ele faculta ao interessado a tarefa de provocar a atividade estatal. Via de regra, ele permanece inerte, aquilo que aprendemos lá no Código Civil, artigo 2, princípio da inércia da jurisdição. Se você tem um direito violado, você precisa provocar o judiciário, que permanece inerte. Princípio da inércia da jurisdição. E só a partir daí, o Estado vai jurisdicionar, vai dizer quem tem o direito. Acesso à justiça, garantia constitucional, fruto de evolução histórica, fruto de uma necessidade social. Sim,
como quase tudo no contexto jurídico, direitos são conquistados através de evolução histórica, através de luta, através de busca por direitos. E o acesso à justiça não foi diferente. É uma garantia constitucional exposta na Constituição de 1988, exposta lá no artigo 5º, onde se tem o título Direitos e Garantias Fundamentais. Em específico, o artigo 35 diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. É o princípio da inafastabilidade de apreciação do Judiciário de lesão ao direito. Então, se uma parte tem um direito violado, o Judiciário irá jurisdicionar, dizer quem tem o direito. No artigo 5º também nós temos lá o inciso 74, onde a Constituição prega o seguinte: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recurso. É o princípio do acesso à justiça, princípio este extremamente ligado ao nosso tema. E quem, segundo o artigo 134 da Constituição, é que irá proporcionar esse acesso à justiça? É a Defensoria Pública. Então, repetindo, inciso 74 da Constituição, artigo 5º, a Constituição Federal, o legislador diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos, né? É o que fundamenta o princípio do acesso à justiça, é o fundamento da assistência jurídica gratuita. E o órgão responsável por cumprir essa missão definida pela Constituição Federal é a Defensoria Pública. Acesso à justiça no contexto do Brasil. Antes da Constituição de 1924, durante as nossas pesquisas, foi possível visualizar que o primeiro entendimento que remete à concepção de justiça gratuita estava presente nas ordenações filipinas. Posteriormente, a primeira previsão de assistência judiciária foi a Constituição de 1934. Ela foi desbravadora em relação a essa temática, mesmo sendo a Constituição que durou apenas 3 anos. Já a Constituição de 1924, a Constituição de 1991 e 1937, elas não eram constituições silentes, elas não traziam nada de forma clara sobre a temática. O interesse efetivo pelo acesso à justiça resultou no mundo ocidental em 3 ondas de acesso à justiça, onde os teóricos que embasam nosso trabalho, Mario Capelletti e Brian Garden, eles, segundo eles, o interesse efetivo pelo acesso à justiça resultou no mundo ocidental em 3 ondas de desenvolvimento. Essas ondas iniciaram em 1965 e seguiram uma ordem cronológica. A primeira onda consistiu na assistência judiciária gratuita, né? A barreira era econômica, então o objetivo era prestar essa assistência judiciária aos hipossuficientes. A segunda onda preocupou-se com a representação dos interesses difusos e a defesa de grupos vulneráveis. E a terceira onda centrou sua atuação em novas formas de resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, que é aquilo que aprendemos lá no 2º semestre, Teoria Geral do Processo, ou na disciplina MASC, Método Alternativo de Resolução de Conflitos, que nada mais é que conjunto de mecanismos e procedimentos usados para prevenir disputas nas sociedades modernas, com um enfoque no acesso à justiça. No Ocidente, os primeiros esforços usados na efetivação do acesso à justiça concentraram-se em proporcionar serviços jurídicos para os pobres. E aí surgiu o sistema judiciário na Áustria, Inglaterra e na França, sistema através do qual a assistência judiciária é um direito que deve ser prestado aos hipossuficientes, né, aquelas pessoas que se enquadram nos termos da lei. A finalidade era proporcionar justamente a essa classe de pessoas a mesma representação que elas teriam se elas pudessem pagar o advogado. Então, o sistema judiciário que surgiu lá na França e na Inglaterra, o objetivo era justamente prestar assistência judiciária àquelas pessoas que não tinham condições de pagar o advogado. Em contrapartida, surgiu também os advogados remunerados pelos cofres públicos, algo aplicado nos Estados Unidos, que se destaca pela preocupação em conscientizar os pobres de seus direitos, onde os escritórios desses advogados eram instalados em bairros carentes. Nesse contexto é assegurada assistência jurídica e não meramente judiciária, capaz de auxiliar e reivindicar os direitos dentro e fora dos tribunais. Veja bem, há uma grande diferença entre o sistema judiciário
e os advogados remunerados pelos cofres públicos. O sistema judicário, a sua finalidade era assistência judiciária. Os advogados remunerados pelos cofres públicos, ele assegurava assistência jurídica e não meramente judiciária. Então, além da representação, havia uma conscientização em relação aos direitos, uma explicação do que se tem, do qual o direito violado, o que se pode fazer. Então, há essa sutil diferença entre o sistema judiciário e os advogados remunerados pelos cofres públicos. E aqui é importante ressaltar, abrindo parênteses, que o modelo de defensoria pública que temos no Brasil hoje é uma junção do sistema judiciário com os advogados remunerados pelos cofres públicos. Então, dando continuidade, a partir da Constituição de 1988, nasce a defensoria pública, que é fruto de evolução histórica, fruto de lutas por direito. E a Constituição traz lá no seu capítulo 4 das funções essenciais da justiça, que envolve Ministério Público, Defensoria Pública, advogados públicos e advogados privados. A seção 4, artigo 134, a Constituição traz a seguinte missão: a Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a defesa em todos os graus necessitados e a promoção dos direitos humanos. A prestação da assistência jurídica gratuita vem se concretizando através de uma evolução histórica, lenta e timidamente, desde a Constituição de 1934 até a atualidade. Então, percebemos que, de fato, é fruto de evolução histórica. Tudo que a Defensoria presta hoje à sociedade é fruto, sim, de uma evolução lenta e timidamente. A Defensoria Pública é um órgão responsável pela efetivação da assistência jurídica integral e gratuita. Ela promove o acesso à justiça segundo a Constituição Federal. Sua finalidade é, como instrumento do regime democrático, a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos. A advocacia dativa nada mais é do que nos locais onde não se tem a defensoria pública, o juiz, indicado pelo juiz da comarca, um advogado deve defender os hipossuficientes, atuando como defensor público. Então, no Brasil, em razão do caráter precário dos órgãos da Defensoria Pública, mesmo após 37 anos da criação da Constituição de 88, o governo ele prefere, em alguns casos, pagar os advogados conveniados que aumentar o quadro de servidores. Então, eis aqui um dos desafios enfrentados pelo órgão, algo que vai ser exposto logo a seguir, que é justamente essa falta de investimento em infraestrutura, em capital humano, para prestar, para promover o acesso à justiça de forma mais efetiva. O governo ele não tem se empenhado na criação e estruturação, a visão orçamentária prevalece sobre a compreensão social. Então, há sim uma falta de investimento no órgão da Defensoria Pública. A metodologia do nosso trabalho utilizada foi a revisão de literatura bibliográfica com foco em análise de textos acadêmicos, legislações de documentos institucionais e obras de referência sobre o tema. Os autores utilizados como base e fundamentação do nosso trabalho incluem Mauro Carpelletti e Brian Gardner. Bom, dentre os desafios e resultados, dentre os desafios enfrentados pela Defensoria Pública, nós temos a falta de recursos humanos, cortes orçamentários, preferência do governo por advogados ativos à contratação de servidores, infraestrutura deficiente e excesso de demandas, em contrapartida com pouco quadro de servidores. Então, como resultado, mesmo diante desse contexto, a Defensoria Pública ela tem sim promovido o acesso à justiça, mesmo com todos